Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Agora para mim é de manhã e eu estou aqui para conversar com vocês sobre sólidos geométricos. Vem comigo? Temos muito o que conversar sobre sólidos geométricos, mas a primeira coisa que nós precisamos saber é a diferença entre um sólido e entre uma figura plana. Muita gente confunde isso. É mais comum ver crianças pequenininhas chamando uma caixinha de quadrado, ou um círculo, ou uma bola de círculo. É mais comum ver crianças menorzinhas confundindo esses termos, mas não podemos confundir. Quando eu falo de círculo, quando eu falo de quadrado, quando eu falo de retângulo, eu estou falando de figuras planas, que eu consigo desenhar que tenha duas dimensões, no caso comprimento e largura, e no caso do círculo, a medida do raio e do diâmetro. Tudo bem, gente? Agora, quando eu vou falar de sólidos geométricos, agora eu estou falando de figuras tridimensionais, figuras que eu consigo tirar do papel e rotacionar, e virar e girar, ou seja, eu tenho três dimensões, já não tenho mais só o comprimento e a largura, mas agora eu tenho também uma profundidade, tem gente que chama de altura e tudo mais. Então agora, quando eu falo de sólido, eu estou falando de três dimensões, beleza? Então tá bom. Pronto, agora que você já sabe a diferença entre sólidos e figuras planas, dentro dos sólidos a gente encontra dois grupos. O grupo de poliedros e o grupo de não poliedros. É fácil identificar a diferença entre esses grupos. Quando eu falo de grupos de poliedros, eu estou falando de figuras que possuem faces planas, ou seja, todos os seus lados eu consigo apoiar no plano e ele permanece, ok? Figuras planas, figuras que possuem lados, certo, gente? Uma outra maneira de identificar essas figuras são aquelas figuras que não rolam. Você vai apoiar ela, por exemplo, em cima da mesa e ela não vai rolar. Tudo bem? Já as figuras não poliedros, elas vão ser o contrário das poliedros. Enquanto as poliedros possuem todas as suas faces planas, na não poliedros pode acontecer de alguma face ser uma curva. E aí já matamos a charada, eu já digo que ela não é um poliedro, ok? Uma outra maneira de identificar é fazendo ela rolar. Se essa figura rolar, opa, ela tem curva, logo ela é um não poliedro. Outra maneira de chamar esses não poliedros, um grupo que no caso aí são o cone, o cilindro e a esfera, eles também são nomeados como corpos redondos. Mas eles estão dentro do grupo dos não poliedros porque eles rolam. Beleza? Se ligou nessa dica? Então tá bom, olha só. Agora que a gente já sabe o que são sólidos geométricos e diferenciá-los entre poliedros e não poliedros, eu tomei a liberdade de fazer algumas dobraduras e construir alguns sólidos. Eu vou deixar um link para que vocês também possam ter essa oportunidade. Faz o download do arquivo, imprime, faça as dobraduras conforme pede as instruções e você consegue então formar os sólidos geométricos que eu vou ter aqui nas minhas mãos agora. Vou aproximar melhor essa imagem para a gente conversar sobre esses sólidos. Espera aí. Agora, vamos ver esses sólidos mais de perto. Primeiro, eu gostaria de lembrar vocês e chamar a atenção para um detalhe. Cuidado! Tem gente que confunde muito figuras planas com sólidos geométricos. Existe uma grande diferença entre eles, ok? Aqui
eu posso chamar de retângulo. Se tivesse cortado mais certinho aqui com um quadrado, todas as medidas iguais. Isso é um retângulo, isso é um círculo. São figuras planas, porque tem duas dimensões, duas medidas diferentes. Eu tenho aí o comprimento e a largura. Certo, gente? E nesse caso aqui eu teria o raio. É diferente quando eu pego uma caixa ou uma bola. Nessa situação aqui, eles já viraram sólidos. Por que eu considero já a caixa e a bola um sólido? Porque agora eu tenho 3 dimensões. Isso mesmo, eu tenho o comprimento, tenho a largura da mesma forma que eu tinha lá na minha figura plana. Só que agora eu tenho uma terceira dimensão, que é a altura ou profundidade, como alguns chamam. A mesma coisa acontece na bola. Eu já não chamo mais a bola de um círculo, porque agora ela virou um sólido. Eu consigo rotacionar. E se eu consigo rotacionar e pegar na mão, eu já não chamo mais de círculo, mas sim de esfera. Então, cuidado na hora de nomear os sólidos e as figuras que vão aparecer aí no seu caderno. Elas possuem 3 dimensões, então ela é um cubo, ela é um prisma, ela é um paralelepípedo. Ela é rotacionada, eu consigo segurar essa figura, então ela já não é mais um círculo, ela é uma esfera. Fiquem atentos a isso, é muito importante lembrar dessas diferenças. Vem comigo agora para os exemplos aqui mais vivos. Nós vimos ali no quadro agorinha que os sólidos geométricos eles podem ser divididos em 2 situações. Sólidos considerados poliedros e sólidos não poliedros. As diferenças nós vimos ali também. Os poliedros são os sólidos que têm faces planas e eles não rolam, certo? E os não poliedros, o contrário, né? As faces, elas são curvas, elas rolam, ok? Como esse e esse. Vamos estudar agora um por um desses exemplos. Nessa situação aqui, eu tenho uma esfera. Obviamente, ela é a primeira que eu posso considerar um não poliedro, porque ela rola, certo? Uma outra figura muito conhecida de vocês, funil, aquele chapéuzinho de aniversário, ele é chamado de cone. Ele é um cone, tudo bem? O sólido geométrico conhecido como cone. Ele também não é um poliedro, não é poliedro, porque eu consigo girar, ele rola, olha lá, ó, rola. Tudo bem? Casquinha de sorvete e tudo mais. Então, nem o cone e nem a esfera nessa situação aqui, elas são consideradas poliedros, porque são figuras que rolam. Para ser poliedros, eu preciso ter faces planas, que eu consigo, ó, aqui eu tenho uma face plana, certo, gente? Mas o restante eu não tenho. Então, para ser poliedro, todas as faces precisam ser planas. A pirâmide, se você perceber, olha, eu consigo apoiar ela em todas as direções, com todas as suas faces, ou seja, todas as faces são planas. Todas as faces são planas. Eu não consigo rolar essa pirâmide. Qual é a diferença da pirâmide para o prisma? Vocês conseguem perceber? Olha, eu tenho um biquinho aqui, ó. As duas são poliedros, só que a pirâmide, ela vai ter um biquinho, ela vai espetar. Tudo bem? Lembra sempre disso porque te ajuda. Professora, mas o cone também tem biquinho. Mas a diferença da pirâmide e do cone é que o cone rola. E ele é considerado um corpo redondo. Ele é considerado um corpo redondo, porque rola. Diferente da pirâmide, que
não rola e possui todas as suas faces planas. Beleza? Então, vamos continuar. A mesma coisa acontece nessa situação aqui. Eu tenho um prisma triangular. Todas essas figuras aqui, elas são poliedros. Eu consigo apoiar elas em todas as direções, com todas as suas faces, e elas permanecem aí em pezinhas e eu consigo controlar qualquer uma das suas faces planas. A mesma coisa acontece aqui. Eu consigo deixar ela apoiada em qualquer uma das suas faces, porque todas as suas faces são planas. Tudo bem, pessoal? Mas qual é a grande diferença, então? Por que eu chamo de pirâmide? E por que eu chamo essas daqui de prismas? Existe uma grande diferença entre os poliedros. Aqui são da categoria prismas e aqui são da categoria pirâmides. A pirâmide, nesse caso aqui, ela tem a base quadrada, mas eu poderia ter qualquer outra base, né? Poderia ser um pentágono, que são 5 lados e tudo mais. O que diferencia, eu já falei com vocês. A pirâmide, ela vai ter uma única base e vai ter esse biquinho aqui, ok? Você pode ver, professora, mas aqui também tem bico. Não, não é bico. Aqui é um lado. Olha lá. Aqui é uma aresta, não é isso? É diferente desse. Conseguem perceber? Dependendo da posição que você olha, acha que é a mesma coisa. Mas se você rotacionar, ó, aqui é literalmente um bico. Aqui não. Aqui eu tenho, olha, se você girar para você enxergar os outros lados, você consegue perceber que não é um bico, é uma ponta só, né? Certo, gente? Então, existe uma grande diferença. As pirâmides, elas possuem bico e no prisma, o detalhe do prisma é que eles vão ter sempre duas bases iguais, olha, do mesmo formato, paralelos. Olha, essa base vai ser igual a essa base, paralela, certo? A mesma coisa aqui. Eu tenho um triângulo nessa base, mas se eu viro do outro lado, eu também vou ter um triângulo deste lado. Duas bases iguais e paralelas. Diferente dessa, aqui, é um quadrado. Aqui também é um quadrado, mas percebe que eles se encontram? Eles não são paralelos. O que são paralelos nunca se encontram, ficam lado a lado, mas nunca se encontram. É diferente desse. Aqui eles vão se encontrar, ó. Certo? Paralelos. Deixa eu colocar aqui e esse. Aqui, ó, paralelos ou paralelos. E esse aqui, esses lados não são paralelos. Tudo bem, gente? Certo? Dentro dos não poliedros, nós vimos, então, o cone, porque ele gira, não é isso? Ele rola, ok? Nós vimos a esfera, porque também rola, né? E temos também o cilindro. O cilindro, qual a diferença? Por que eu chamo esse de cilindro e esse de cone? É uma grande diferença, olha. Os dois rolam, só que aqui eu tenho no cilindro eu vou ter duas bases planas, certo, gente? Eu tenho essa base plana e se eu girar, eu também consigo deixar essa aqui. Então, eu tenho essa base plana, que é um círculo, e essa base plana, que é um círculo, só que não tenho todas, porque a lateral gira, logo eu não considero um poliedro. É diferente do cone. O cone eu só tenho uma base plana, certo? Porque o outro é um bico. Conseguem perceber a diferença? Legal. Já os poliedros, nós vimos a pirâmide, o prisma triangular e
o paralelepípedo ou o prisma de base retangular. O que eles têm em comum? Todas as suas bases são planas. Nenhum rola, ok, pessoal? Todas as suas bases são planas. Conseguiram perceber a diferença de poliedros e não poliedros? Legal. Dentro dessa diferença, nós podemos nomear esses carinhas aqui, que não são poliedros, de corpos redondos, porque existem curva nesses corpos aqui. Tudo bem, gente? Nesses sólidos. Aqui eu encontro uma curva, aqui eu também tenho curvas e aqui eu também tenho. Então, essa é a grande diferença. Então tá, gente. A segunda parte da nossa atividade hoje é perceber que todos esses sólidos geométricos, eles podem ser planificados. O que é planificar? Eu consigo desmontar esse sólido de forma que eu construa um desenho plano sobre eles. Lembra? Plano, 2 dimensões apenas. É possível isso? Sim. Vamos ver um por um? Olha esse daqui. Aqui nós temos um prisma de base triangular, porque eu tenho duas bases de formato triangular que são paralelas, certo? Eu consegui montar elas aqui com papel mesmo. E eu vou tentar desmontar para vocês verem a diferença. Olha lá. Roda aí para vocês. Então, tá aí. Tirei todos os adesivos e eu consigo, planificar esse meu prisma. Esse meu prisma, como a gente pode ver, ele vai ter 3 quadrados e 2 triângulos. Novamente, se eu quiser juntar ele, eu consigo formar o sólido prisma, ok? A planificação do meu prisma de base triangular, eu tenho duas bases triangulares paralelas. Essa seria a planificação. É muito interessante perceber a planificação sem necessariamente ter que desmontar o sólido. Vamos tentar? Olha aí, vamos tentar planificar sem precisar desmontar. O que nós vemos é uma base quadrada. Certo, pessoal? Que seria essa base aqui. E junto com essa base, nós temos aí em volta de cada base, na lateral, na aresta de cada base, o que sobe? Olha aí. Um triângulo, isso mesmo. Olha aí. Isso seria mais ou menos o desenho aí de uma pirâmide de base quadrada. Percebem, pessoal? Claro, não está muito certinho e geométrico, medido, bonitinho, porque eu estou sem a régua. Mas eu poderia fazer perfeitamente, pegando uma régua, medindo cada lateral e fazendo as devidas aí medições e os desenhos certinhos. Tranquilo? Olha aí que legal. A situação muda quando eu tenho, por exemplo, um prisma que são diferentes as suas faces. Aí nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu tenho primeiro que buscar qual é a face que eu quero. Por exemplo, eu posso até pegar aqui, ó, certo? E perceber que eu tenho que subir a lateralzinha aqui, que seria essa, ok? Em seguida, eu faço a mesma coisa pra cá.
Então, eu desenhei essa base, subi, desenhei, subi, desenhei. Então, eu já desenhei esse, venho para o lateral. Desenho também, venho para outra lateral. Opa. Desenho também. O que que tá faltando, gente? Me ajuda aí. Ó, desenhei o do meio, vim para esse lado, desenhei aqui, vim para esse lado, desenhei aqui. Voltei, vim para esse lado, desenhei aqui e vim para esse lado, desenhei aqui. Agora falta só a parte de cima, que eu posso muito bem fazer assim. E terminar o meu desenho lá. Certo, pessoal? Então, teria aí uma planificação do meu sólido. Esse lado para cá, e em seguida aqui a tampa e os demais. Vamos tentar recortar para produzir o mesmo sólido? Aí. E agora, deixa eu apagar aqui. E agora eu precisaria só agora fazer as dobrações. As dobraduras, né? Olha aí. Se eu colar bonitinho, eu vou ter a caixinha bem parecida, idêntica, né? Com a que eu fiz anteriormente e colei. Ter essa noção, gente, é muito importante para que a gente consiga aí fazer vários exercícios de percepção visual. Então tá, pessoal. Fiquem ligadinhos, atentos aí o que seriam poliedros e não poliedros. Essa foi a nossa aula sobre sólidos geométricos e como planificar esses sólidos. Beijo e até a próxima aula. Não se esqueçam, revisem os conteúdos e façam os exercícios. Beijo, beijo e até mais!